pessoal, tudo bem? O tema de hoje, assim como os demais abordados, é de extrema importância. Meu nome é Diego Costa Duarte, sou advogado e especialista em planejamento patrimonial da família. A pergunta que não quer calar: holding familiar vale a pena? Pois bem, em tempos de pandemia, onde se ficou ainda mais clara a certeza do fim da vida, a procura por esse serviço aumentou de forma considerável, muito considerável. Veremos adiante, não se, mas que esse serviço da holding é ideal para você e para sua família. A holding familiar, ou holding patrimonial, holding imobiliária, todas as nomenclaturas citadas designam, basicamente em regra, uma estrutura societária que visa constituir um CNPJ, ou melhor, criar um CNPJ, transformar em pessoa jurídica o patrimônio da família, certo? A nomenclatura vai variar de cada autor, de cada advogado, cada contador, enfim. Em resumo, todas designam a mesma coisa, que é a constituição de uma estrutura societária arquitetada de forma a receber os bens da família, sejam eles imóveis, na sua grande maioria, ou sejam eles bens móveis também. Como já dito ao longo de outros vídeos postados, a holding familiar nada mais é do que um sistema que é composto por uma ou mais empresas, dependendo da característica, da realidade de cada família que a constitui, que será dona do patrimônio familiar. Os pilares da holding familiar consistem em três, que sustentam toda a sua estrutura. Quais sejam a proteção patrimonial, tão falada, o planejamento tributário, visando a eficácia tributária, o pagamento menor de encargos de impostos, e o planejamento sucessório, como esses bens serão divididos, né, aos seus sucessores, ainda em vida, com um sistema todo modulado para esse fim, certo? Ainda que seja uma família empresária, diferente de uma família não empresária, podemos acrescentar ainda o pilar da governança corporativa ou da gestão profissional da empresa. Em uma visão bem real sobre essa estrutura, temos que saber que proteção patrimonial, planejamento tributário, planejamento sucessório, os pilares da holding familiar, eles precisam ser equalizados, equilibrados. E que não é possível, infelizmente, atingir 100% ou 110% de todos eles ao mesmo tempo. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Se quisermos ter o máximo de proteção patrimonial, por exemplo, talvez não teremos o melhor planejamento tributário. Por outro lado, o melhor aproveitamento tributário, isso é, o melhor planejamento tributário, pode não representar o melhor planejamento sucessório, por exemplo. De tal forma que a maior proteção do patrimônio pode afastar o melhor planejamento tributário ou o planejamento sucessório. Enfim, para fazer essas afirmações do que vai ser melhor, planejamento tributário, planejamento proteção patrimonial ou planejamento sucessório, é preciso analisar cada caso de forma particular e individualizada, cada caso concreto, cada família, de quais são suas intenções, quais são as nuances, quais são os seus anseios. E isso se faz por meio de uma sessão de viabilidade. Mas afinal, a holding familiar vale ou não a pena? Essa é uma análise que vai caber a cada família. Em minha experiência, tenho verificado que tal resposta depende de qual pilar a família vai querer priorizar. Por isso a necessidade da sessão de viabilidade. Em termos de planejamento sucessório, a estrutura societária por meio da holding familiar tem se mostrado extremamente proveitosa, principalmente para evitar conflitos familiares, que não são raros de acontecer. São mais comuns do que o que a gente imagina, né? Nesse caso, ainda, podemos apontar o benefício de abreviar o longo e custoso processo de inventário, quer seja judicial ou em cartório. Caso a família
tenha por objetivo apenas e tão somente economizar tributos, faz-se necessário um estudo pormenorizado do patrimônio familiar e da localização tanto dos bens quanto dos familiares, ou seja, o seu domicílio. Mas eu já adianto, com estruturas societárias avançadas, é possível, em muitos casos, conseguir a redução da carga tributária. Isso é análise individualizada, não tem outra forma de se chegar a essa resposta. Por outro lado, tendo a família o objetivo de proteger o patrimônio, a holding familiar também tem se mostrado um mecanismo extremamente eficaz. Então, a resposta é: vale a pena ou não vale? Num contexto geral, se considerar as vantagens, sim. Porém, esse sim, com certeza, depende da análise pessoal de cada caso e do aval de cada família. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, me siga nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.